Bom, gente, a gente já está aqui dentro da nossa planilha de precificação e eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como vocês devem utilizar ela, tá bem? O primeiro passo, vocês vão precisar habitar essa edição, tá? Porque se vocês não fizerem esse procedimento, vocês não vão conseguir mexer nas abas que vocês vão precisar. Tá bom? Eu comecei aqui fazendo uma aba de custos fixos, onde a gente vai preencher bem direitinho, com atenção, quais são os nossos custos, porque a gente precisa preencher para que a gente consiga fazer as nossas massas, recheios e consiga ter o preço correto, certinho? E saber exatamente quanto que a gente está gastando e lucrando. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nessa aba e que vocês preencham bem direitinho. Aqui nessa parte eu coloquei um espaço onde vocês conseguem colocar o nome da marca de vocês, caso vocês queiram. E aqui eu deixei uma abazinha aqui, ó, preencha somente as células na cor branca. Então, vocês só vão precisar mexer nessas abas brancas aqui, o que está roxinho, lilás. Não precisa vocês mexerem, tá? Porque a planilha não vai deixar vocês mexerem nela. E também porque não é algo que seja editável. Aqui eu deixei alguns nomes para vocês já cadastrados, mas vocês podem estar fazendo alteração, apagando ou colocando mais, tá? Eu deixei água, luz, aluguel, transporte, gás, internet, materiais de limpeza, papelaria e se caso vocês paguem o MEI. No meu caso, eu pago o MEI, tá? Vocês vão preencher aqui conforme os gastos que vocês têm mensal. Se vocês tiverem um espaço, um lugar de produção, um ateliê, uma confeitaria já, onde vocês têm esse gasto somente desse espaço, vocês vão preencher aqui os gastos desse espaço. Mas se vocês trabalham em casa, assim como eu, vocês vão ter que fazer isso tudo dividido, tá, gente? Porque o gasto será dividido em custos de casa e custos do delivery, custo da confeitaria, tá bom? No meu caso, eu vou fazer meio a meio, que é o que eu utilizo. Vou colocar valores fictícios, tá? Não são os valores reais, mas para que vocês consigam entender. Então, eu vou colocar que aqui o valor total da água seja R$ 100. Como é um valor dividido, eu vou dividir para a minha casa e para o delivery. A luz eu vou colocar que eu gasto R$ 150 e mais R$ 150 da minha casa, que daria R$ 300. E assim sucessivamente, vocês vão preenchendo tudo. Lembrando que se vocês têm um espaço, preenche no valor que é do espaço. Se vocês pagam R$ 500 de aluguel, R$ 300 de luz, então vocês colocam exatamente isso. Se for somente o espaço onde vocês fazem a produção de vocês. Agora, se for na casa de vocês, esse valor precisa ser dividido, tá? Eu vou preencher aqui de uma forma onde vocês consigam entender. E agora eu quero explicar para vocês aqui. Eu vou colocar que o mês está custando 65, mas provavelmente ele já está um pouco mais caro. Essa parte de água, luz, aluguel, gás, internet e e-mail são custos fixos, custos que vocês precisam pagar mensalmente, correto? Não que os outros vocês não precisem, mas esses são os custos fixos que praticamente vêm o mesmo valor todo mês. Já aqui no transporte, materiais de limpeza e papelaria são custos variáveis, aonde um mês vocês gastam mais, aonde um mês vocês gastam menos, então eu aconselho que vocês façam vocês peguem um caderninho aí de vocês e façam anotações pelo menos durante 3 meses para que vocês tenham essa média de gasto, tá? E depois de fazerem essa média de gasto durante os 3 meses, vocês vão conseguir saber exatamente quanto vocês gastam em cada mês. Aqui nesse materiais, aliás, nessa papelaria, eu quero explicar para vocês o porquê eu coloquei essa aba. Na parte de fazer as montagens, de colocar aqui os produtos finais, vocês vão ver que não vai entrar as sacolas crafts, não vão entrar carta agradecimento, não vão entrar caixa de papelão, que são aquelas caixas que a gente coloca docinhos, né? Então, eu acho importante deixar essa parte aqui, porque ela vai entrar nessa parte mesmo que a gente não consegue colocar os preços no produto final. Por que a gente não consegue colocar o preço no produto final? Porque geralmente, quando a gente vai colocar um produto na sacola, não vai ser um produto só. Ele vai 2 produtos, como um bolo de pote, como uma dose da felicidade. E aí você não vai usar 2 sacolas para poder colocar isso, também não vai usar 2 cartas de agradecimento. Então, eu gosto sempre de fazer essa divisão. Então, eu incluo aqui em papelaria. Aí vocês vão ver os gastos de vocês aí. Aqui do lado, eu coloquei a mão de obra. Na mão de obra, vocês vão precisar preencher quanto que vocês querem ganhar, né?
qual vai ser o seu prolabore, qual vai ser o seu salário, quanto que sua empresa vai te pagar. Eu vou colocar aqui que eu desejo ganhar R$1.000 por mês. Mas se vocês quiserem ganhar mais, se vocês quiserem ganhar menos, vocês vão fazendo a alteração aqui de vocês. Quantas horas quero trabalhar por dia? Eu quero trabalhar 8 horas por dia. Quantos dias quero trabalhar por semana? Eu quero trabalhar 6. Então, eu vou fazendo toda essa alteração aqui e conforme vocês quiserem, vocês alteram aqui, tá? Aqui embaixo vai ter a análise. Quantas horas irei trabalhar no mês? Aí aqui vai somar 192 horas. Quanto custa minha hora? 5,21. Quanto custa meu minuto? 0,9 centavos. Aqui tem a mão de obra do funcionário. Caso você tenha alguém que lhe ajude aí, nessa aba branca você consegue colocar o nome da pessoa e você consegue colocar o salário dela. Eu vou colocar aqui que seja um salário mínimo, mas você pode colocar também o valor que você paga. Quantas horas ela trabalha por dia? Trabalha 8. E quantos dias por semana? 6. Aí aqui vai fazer a mesma análise que foi feita ali em cima e eu deixei outros espaços aqui para caso vocês tenham mais que um funcionário. Vindo aqui mais para baixo, vocês vão ver que vai ter a análise, né, de tudo isso aqui. Essa análise é do custo fixo e essa é do custo fixo mais salário. Então, tudo isso aqui, todo esse gasto vai custar por hora R$17,88 e por minuto 30 centavos, tá bem? Então, é muito importante que vocês preencham bem direitinho aqui, porque se vocês não preencherem, lá no final, quando a gente for fazer o nosso produto, vai dar alteração nos produtos de vocês, no valor final, tá bem? Então, façam isso com atenção. Depois de fazer essa parte aqui de custos fixos, a gente vai para a lista de ingredientes. Aqui na lista de ingredientes, a gente vai colocar todos os nossos insumos, os insumos que a gente usa diariamente para fazer as nossas receitas. Aqui também eu coloquei uma aba de estoque. E nessa aba de estoque não vai ter alteração nenhuma, caso vocês preencham ela. Só coloquei para caso vocês queiram ter noção de quanto que vocês têm estoque aí, para acompanhar certinho, mas não faz alteração nenhuma aqui, tá? Então, aqui, gente, a gente vai colocar leite condensado, creme de leite, chocolate em pó, granulado. Nós vamos colocar todos os insumos, tá bem? E aqui eu vou fazer junto com vocês uma receita de bolo de cenoura, vou fazer uma receita de recheio de chocolate e depois a gente vai montar um bolo vulcão de cenoura para a gente poder vender ao cliente, tá bem? Então eu vou mostrar passo a passo para que vocês entendam e prestem bem atenção que ela é bem fácil, eu tentei fazer uma planilha bem fácil para que vocês consigam mexer, tá? Então para mim fazer esse bolo de cenoura, eu vou precisar de açúcar. Eu vou precisar também de óleo. Eu vou precisar de farinha de trigo. Vou precisar de ovos, de cenoura. E vou precisar também de fermento. Para fazer o nosso recheio, para cobrir esse bolo, eu vou precisar de leite condensado. Vou precisar de creme de leite. Vou precisar também de chocolate, o chocolate em pó, vou colocar aqui que eu uso, que é o 50%. E vou precisar de chocolate em barra. Gente, é muito importante que vocês coloquem aqui, por exemplo, o chocolate que eu uso é o chocolate Milk. O chocolate em pó. Então, é importante que eu coloque chocolate Milk, porque caso vocês comprem de outra marca, vai ter alteração de preço e lá na frente, quando vocês forem fazer o produto de vocês, vai ter alteração de preço. Vocês usam chocolate em barra de que marca? Cical, Calebu? Então, vocês colocam aqui. É fracionado? É ao leite? É meio amargo? Então, vocês colocam bem direitinho aqui para não ter perigo de vocês errarem lá na frente, tá bem? E depois de colocar toda essa partezinha aqui, eu vou fazer a outra parte. Nessa outra parte aqui, eu vou colocar quanto pesa a embalagem do açúcar. Então, o açúcar, ele tem 1 quilo. Mas eu preciso colocar aqui em gramas, ml e unidade. Então, 1 quilo tem 1.000 gramas. Tá? E se vocês tiverem dificuldade em fazer isso, aqui tem um localzinho onde vocês conseguem converter miligramas
ou gramas em miligramas ou litros em mililitros, tá? É só colocar aqui, ó, quantidade em quilo ou mililitros. Então, se o meu açúcar tem 1 quilo, eu vou colocar aqui 1 quilo e ela vai somar aqui, que vai dar 1000 gramas, tá? Então, vocês podem estar fazendo isso aqui, caso vocês não consigam. O óleo, ele tem 1 litro. Então, se for para mililitros, ele vai para 1000. Farinha de trigo tem 1 quilo, vai para 1000 gramas. Ovos, aqui eu vou colocar por unidade. A cenoura, eu vou colocar 500 gramas. O fermento vocês vão colocar conforme o que vocês compram aí, com a quantidade que vocês compram. Leite condensado, 395. Creme de leite, 200. Chocolate em pó, 1,50 kg. Chocolate em barra, 1,10 kg. Aqui também eu vou usar granulado para confeitar o bolo. O granulado eu vou colocar que ele vem 1 kg. Aqui vocês vão colocar se esse açúcar ele é em gramas, em unidade ou em mililitros. Então, aqui na abazinha vocês vão fazer toda essa alteração, tá? Ó, mililitros, grama. Geralmente a gente usa tudo em grama, né? Aqui será a unidade. E aí eu vou preencher todo esse espaço, tá? Vocês podem colocar todos os insumos e depois ir fazendo isso aqui. Ou já pode ir colocando os insumos e a gramatura. O que vocês acharem mais fácil de trabalhar, tá bem? E aí eu vou preenchendo tudo. Depois de preencher toda essa aba aqui, a gente vai colocar quanto custa. Quanto foi que custou? Que foi errado, vou botar grama. Então, o açúcar, hoje na minha cidade, ele custa R$ 3,95. E aí vocês vão colocar conforme ele custa aí na cidade de vocês. De cidade para cidade, região para região, os preços vão alterando. Então, por isso que é importante vocês preencherem isso aqui bem direitinho e não também focarem no preço que o concorrente vende, porque os preços dos insumos, eles variam em cada região, tá? Então, a farinha de trigo, ela custa R$ 5,89. A cenoura, ela custa R$ 5,99. Acho que eu coloquei errado, né? Coloquei. O açúcar, o óleo, a farinha de trigo. Os ovos, ele custa 60 centavos. A farinha, aí agora a cenoura, R$ 5,99. O fermento, ele custa R$ 8,32. Leite condensado, R$ 6,35. Creme de leite, R$ 3,09. Chocolate em pó, R$ 37,00. A barra de chocolate, R$ 49,00. E o chocolate e o granulado que eu uso é o Mona Lisa, 115. Depois de fazer isso, depois de cadastrar os insumos que eu utilizar aqui na minha confeitaria, né, no meu delivery, aí eu vou para o próximo passo, que são as listas de embalagem. Aqui eu também coloquei a parte de estoque, que também não vai fazer alteração nessa parte, tá? É só para vocês terem controle. E aqui eu vou colocar a embalagem, a quantidade em unidade ou centímetro, quanto custa e aqui o custo unitário, tá bem? Então, eu vou colocar aqui que eu vou usar a embalagem de bolo vulcão. Também vou colocar que eu vou usar adesivo. E aqui eu vou colocar quantas unidades eu quero colocar. Se você compra por caixa, coloca por caixa, tá? Eu vou colocar por unidade. Eu vou colocar uma unidade em cada. E aí, essa embalagem de bolo vulcão, ela me custa 95 centavos. E meu adesivo me custa 35 centavos a unidade. Aqui, eu também coloquei um conversor de metros em centímetro, caso vocês utilizem aquelas fitas de cetim, tá? Geralmente, eu compro aqueles pacotinhos com 10 metros, e 10 metros, calculando, ele vai me dar 10.000 centímetros. Então, é só colocar aqui, tá? Como eu não vou usar, eu vou deixar em branco.
Depois de cadastrar a sua embalagem, a gente vai cadastrar a nossa massa. Aqui eu fiz algumas abas de massa, recheio, cadastro de receitas e produtos final. Mas daqui para frente vocês vão ver. Então, nós vamos começar fazendo a nossa massa. Qual vai ser a massa que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a massa de cenoura. Então, aqui eu vou colocar ó, massa de cenoura. E aí, aqui vai vir pedindo quais são os ingredientes que a gente vai usar. E aqui vai vir, ó, a abazinha, essa lupazinha, você vai clicar nela e subir para cima. Vai aparecer tudo que você cadastrou naquela lista de ingredientes. Então, eu vou usar açúcar, eu vou usar ovos. Cadê os ovos? Vou usar óleo. E aí, vocês vão colocando aqui tudo bem direitinho. Vou usar o óleo, vou usar a cenoura e vou usar a farinha de trigo, cenoura, farinha de trigo e fermento, certo? Farinha de trigo e fermento. E aí, gente, vocês vão precisar fazer a receita de vocês. Qual é a gramatura que vocês usam de cada item, tá? De cada produto. Eu vou colocar aqui também uma receita fictícia, tá? Não é a minha receita, vocês colocam aí a receita de vocês, só para vocês terem noção. Eu vou colocar que eu vou usar 250 gramas de açúcar, vou colocar que eu uso 3 ovos, vou colocar que eu uso 125 ml de óleo, vou colocar que eu uso 300 gramas de cenoura, vou colocar que eu uso, 270 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês, que é muito importante falar, é que aqui tem um fator de correção, que é o fator de perca. O que é esse fator de perca, fator de correção, Tamires? Esse fator de perca e de correção, gente, são aqueles produtos como abacaxi, como banana, como morangos. São aqueles produtos como a cenoura também, que a gente compra e a gente paga pela gramatura, né? Pelo quilo daquele produto. E aí, quando a gente vem para casa, que a gente vai produzir, a gente precisa descascar aquele produto e ali perde aquela quantidade de grama, de quilo, né? Que foi o que a gente pagou. Então, geralmente, essa quantidade vai para 10%. Então, vocês precisam colocar no fator de perca aqui, tá? Porque senão vai ser dinheiro jogado fora, gente. E a gente sempre perde, sempre vem alguns moranguinhos machucados, a gente sempre tem que tirar aquelas abazinhas, né, verde, então tem que colocar. E aí, vocês vão ver que vai entrar aqui o fator de correção, tá vendo? Feita a minha massa de cenoura, vocês vão descer aqui e vocês vão ver que vai aparecer o custo total da receita. Essa receita tá me custando 10 e 18. Quantas unidades me rendem essa receita? Essa receita ela vai me render uma unidade. Por que eu tô colocando uma unidade, gente? Porque eu vou salvar essa receita como base para que lá na frente eu faça vários produtos com ela, tá? Caso vocês queiram já colocar aqui, que essa receita vai te custar 4 unidades, vamos supor, de 300 gramas, você coloca. Mas eu aconselho colocar uma unidade, porque você vai precisar cadastrar essa receita depois, para depois fazer vários produtos com ela. E rodando aqui para baixo, ela vai te perguntar quantos minutos foi necessário para você produzir essa receita. E aqui eu coloquei que 1 hora tem 60 minutos. Se você levou 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, você vai colocar aqui, tá? Aí aqui você vai colocar quantos minutos você demorou até pegar aquelas vasilhas, pegar a batedeira ou o liquidificador, colocar a massa lá, bater a massa e levar para o forno. Aí você vai colocar, vou colocar que eu levei 10 minutos para preparar tudo isso. Aqui vai te dar o valor de custos fixos mais o salário da receita, que foi R$ 2,98. Custo total dessa receita, R$ 13,16. Custo por unidade, R$ 13,16. Se vocês tivessem colocado aqui 4, ia colocar custo por unidade R$ 3,29. Como a gente quer essa receita para usar como base para outras coisas, vai ser uma, tá? Então, eu vou deixar aqui cadastrada a massa da receita e eu vou fazer o recheio. No recheio, é o mesmo procedimento. Vocês vão fazer o mesmo procedimento. Vou colocar aqui que eu vou fazer um recheio de chocolate.
e vou fazer o mesmo procedimento. Vou preencher. O que é que eu vou precisar para fazer o meu recheio de chocolate? Eu vou precisar de leite condensado, eu vou precisar de creme de leite, de chocolate 50%, do chocolate em barra. E aí a gente vai colocar aqui qual vai ser a gramatura que a gente vai usar. Você vai usar uma lata de leite condensado, uma caixinha de leite condensado, vai ser 395 gramas. Aqui eu vou colocar que eu vou usar 2 caixas de leite condensado, que vai ser 790 gramas. Vou colocar também que eu vou usar 800 gramas de creme de leite, que vai ser 2 caixas por unidade de leite condensado. Aliás, aqui tá o chocolate, né? Chocolate em pó. Então, eu vou colocar que eu usei 200 gramas de chocolate, 800 gramas de creme de leite e de chocolate em barra eu usei 150 gramas. Aí aqui, mais uma vez, vai somar e vai te falar quanto que custou. Aqui vai ser uma receita minha. E para me preparar essa massa, até levar ela para a minha panela mexedora e levar ao fogo, eu demorei 15 minutos. Mas, por exemplo, se você for mexer essa massa na sua mão, já que você não tem uma panela mexedora, você vai botar aí mais ou menos mais uns 35 minutos, que vai levar uns 50 minutos, tá? E aqui vai calcular. Como no caso aqui eu tenho panela mexedora, eu levo 15 minutos para preparar essa massa, até levar ela à minha panela mexedora. Aí aqui mais uma vez vai te dar os custos fixos mais salário da receita, custo total da receita, tá? Feito isso, gente, a gente vai vir aqui para cadastro de receitas. Nesse cadastro de receitas, vocês vão cadastrar tudo que está em massas e em recheios. É importante que vocês façam isso para que vocês consigam fazer a variação de receitas que vocês querem, tá? E aí, gente, eu poderia ter feito essa aba de cadastro, vocês poderiam vir cadastrar aqui nessa lista de ingredientes, mas ia ficar uma coisa bem misturada, onde ia ficar os insumos, mais já as massas prontas, as receitas prontas. Então, eu preferi fazer essa aba aqui separadinha para que não ficasse tudo tão misturado, tá? Então, vocês vão vir aqui. Eu fiz a minha massa de cenoura, e aí eu vou precisar pesar a quantidade que essa massa me rendeu. 250 gramas de cenoura, de açúcar, no caso, e aí cada ovo ele pesa em média de 50 a 60 gramas. Então, eu vou colocar que ele me pesou 50 gramas, então vai dar 150 gramas de ovos, 125 gramas de óleo, 300 gramas de cenoura, 270 de farinha de trigo e 10 gramas de fermento. Então, o total dessa massa, em peso, ela me rendeu 1 quilo 105 gramas. E aí, eu vou colocar aqui na descrição, massa de cenoura. E aí eu vou voltar lá na massa e vou ver quanto foi o custo dessa receita já com a minha mão de obra, que foi R$13,16. Aí eu volto aqui em cadastros e coloco R$13,16. E aí ela vai somar para você o custo unitário. E aqui eu já fiz o meu recheio, então eu vou cadastrar o meu recheio de chocolate. Aqui vocês podem estar cadastrando tudo que foi feito nessas duas abas aqui, tá? Aí eu vou pro recheio e nós vamos pesar novamente quanto que deu essa massa, quanto que rendeu. 790 gramas, mais 200, mais 800, mais 150. Me rendeu 1,940 kg. Aí eu vou vir colocar aqui 1,940 kg. E essa receita, ela me custou R$ 43,85. Então, a gente vai colocar aqui R$ 43,85. E ela vai somar novamente. Depois de fazer toda a minha massa e depois de fazer todo o meu recheio, é hora da gente preparar o que a gente vai vender para o nosso cliente, certo? Montar o nosso doce. Então, a gente vai vir aqui para produto final. Qual vai ser meu produto final? Meu produto final vai ser um bolo vulcão de cenoura com chocolate, certo? Então, aqui, gente, vocês
analisando aqui, vocês vão ver, foi errado. Analisando aqui, vocês vão ver que vai ter a parte de item, quantidade, custo unitário e custo total. Aqui ficou cadastro de receitas, que foram tudo que foi cadastrado aqui, e lista de ingredientes, que foi tudo que foi cadastrado aqui. Eu deixei dessa forma porque eu não quero que fique uma bagunça, como eu expliquei para vocês. Então, assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, aqui a gente vai fazer o nosso bolo vulcão de cenoura com chocolate. Nessa aba de cadastro de receitas, vai aparecer aqui a massa de cenoura que eu preparei e cadastrei e o meu recheio de chocolate, tá bem? Aqui eu vou colocar quantas gramas eu vou usar dessa massa. Eu vou usar 300 gramas, vou usar 250 gramas, vou usar o quilo dela. No meu caso, eu vou fazer a massa inteira que foi cadastrada aqui. Foi 1 kg 105. Então, eu vou colocar aqui 1 kg 105. Foi isso vai ser isso que eu vou usar. E o recheio, quanto que eu vou usar? Eu vou usar para essa quantidade aqui 1 kg, tá? Aqui eu também vou colocar o granulado, que vai ser para confeitar o meu bolo vulcão. Para essa quantidade, eu vou usar 40 gramas. E aqui, automaticamente, a planilha vai somar, tá? Aqui, gente, ó, aqui vai puxar tudo que foi cadastrado nessa lista de ingredientes. Vocês podem colocar morangos, uva, o que vocês quiserem, tá? E aqui vai somar o custo total dessa receita. Essa receita está me custando R$ 40,36. Quantas unidades vão me render essa quantidade aqui de receita? Ela vai me render 4 bolos vulcões. Então, o custo total vai ser R$ 40,36, mas o custo unitário vai ser R$ 10,09. E descendo aqui para a parte de baixo, ele vai te perguntar qual é a embalagem que você vai estar utilizando. Então, nós já fizemos o cadastro da embalagem. Eu vou usar a embalagem do bolo vulcão, também vou usar adesivo. E aqui eu vou colocar a quantidade que eu vou usar. Já que essa receita me rendeu 4 unidades, então eu vou usar 4 embalagens de bolo vulcão e 4 unidades de adesivo. Aqui vai dar o valor unitário e o valor total. E aqui também vai somar o valor total, tá? Custos totais. Custo total do insumo mais embalagem, R$ 45,56 e custo por unidade dessa receita. Então, com as embalagens, ela já vai para R$ 11,39. Baixando mais um pouco, a gente vai vir colocar aqui quanto tempo a gente levou para confeitar esses 4 bolos vulcões. Vou colocar que eu gastei 10 minutos para confeitar ele, deixei ele prontinho já para colocar para vender para o meu cliente. Então, eu gastei 10 minutos. Aqui vai somar custos fixos mais salário da receita, que deu R$ 2,98. Custo total dessa receita, R$ 48,54. Custo por unidade, R$ 12,14. E aqui na parte de baixo, ele vai te dar um valor sugerido. E esse valor sugerido, ele está com 75% de lucro. Então, já é um valor bom onde você consegue vender essa receita. A gente colocou aqui o valor de venda sugerido da receita inteira, que custaria R$ 84,95, e o valor de venda sugerido por unidade, que seria R$ 21,24. E andando aqui mais para baixo, a gente colocou a calculadora de lucro por unidade. E colocamos também qual a margem de lucro que você deseja por unidade. Eu quero ganhar 100% em cima dessa receita aqui. Então, eu colocando 100% em cima, eu devo vender essa receita por R$ 24,27. Quanto será o meu lucro? Qual vai ser o meu lucro, Tamires? O seu lucro vai ser R$ 12,14 por bolo vulcão, por unidade, tá bem? Esse será o seu lucro. E para que serve esse lucro, Tamires? Esse lucro será para você reinvestir, caso você queira comprar uma batedeira nova, uma panela mexedora, um micro-ondas, um freezer. Será daqui que você vai tirar desse lucro em reais, porque aqui esse valor de R$ 24,27 já está pago o seu salário, já está pago o salário do funcionário, já está pago o valor da receita, então isso realmente é só lucro, ok? E aqui vocês podem colocar a quantidade que vocês querem colocar de porcentagem. Eu não recomendo que vocês trabalhem a menos de 75%, porque vocês não vão estar tendo lucro, tá? Você colocar aqui, ó, 106%. Opa!
vai mandar você vender por R$ 25, tá bem? Aqui vocês podem colocar a margem que vocês quiserem trabalhar. Você acha que esse seu bolo vulcão vai dar para vender mais caro? Se você acha que dá para vender mais caro, você coloca mais margem. No meu caso, eu trabalho com o bolo vulcão e eu vendo ele por R$ 28 aqui no meu delivery. Só que não é essa receita, tá, gente? Então, vocês precisam ver quanto é de lucro que vocês querem trabalhar. Andando aqui mais para baixo, a gente colocou as opções, caso vocês trabalhem com esses meios aqui, tá? Eu coloquei o iFood no plano básico e o iFood no plano Plus. O iFood no plano Plus são aquelas pessoas que pagam o motoboy, né? Que tem o motoboy do próprio iFood. Aí ele custa mais caro. Coloquei também a taxa de cartão de crédito, que ela varia de 3,99, 4,99. É preciso vocês olharem aí no aplicativo de vocês quanto é a taxa que vocês pagam na maquineta. Mas é lá que vai te dar o valor. Se for no iFood, no plano básico, R$ 28,15. Se for no iFood, no plano Plus, R$ 30,83. Se for com cartão de crédito, com a taxa de 3,99%, R$ 25,24. Se for no cartão de crédito com a taxa de 4,99%, R$ 25,48. Aqui também eu coloquei uma aba que eu achei muito interessante, para que caso vocês queiram revender os produtos de vocês para outras pessoas, vocês consigam calcular aqui e ver certinho quanto que vocês vão estar dando de desconto e qual vai ser o lucro de vocês. Eu recomendo que vocês trabalhem com 5 a 20% de desconto, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu quero vender esse bolo vulcão, mas eu vou dar 10% de desconto para minha cliente. Então, eu vou revender o meu produto para ela por R$ 21,84 e a minha margem de lucro será 44%. Qual será o meu lucro em reais? O meu lucro em reais vai ser R$ 9,71, tá? Então, vocês analisem tudo isso aí e vejam o que compensa para vocês. Então, gente, esse foi um resumo aqui de como funciona a nossa planilha. Dá para vocês fazerem todas as receitas de vocês, façam com calma para que no fim vocês tenham um produto excelente, com preço correto e para que vocês realmente consigam ver aí o lucro de vocês, qual vai ser o real valor, né, que vocês vão estar recebendo nesse produto. Se vocês tiverem dúvida, vocês terão todo acesso ao suporte através do meu WhatsApp, tá bem? Eu espero que vocês